E voltamos à nossa bancada de entrevistas com Celso Cardoso e a participação da Denise Campos de Toledo. Eu converso com o Fernando Holliday, vereador reeleito pelo Patriota e coordenador nacional do MBL, o Movimento Brasil Livre. Boa noite, vereador. Seja bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Quinto vereador mais votado na cidade de São Paulo. O MBL que tinha um vereador, né, no seu caso, e agora tem 3. Triplicou o número de vereadores na Câmara Municipal. O que isso significa para o MBL e para o Partido Patriotas, do qual vocês se juntaram agora? Olha, eu acredito que o resultado dessas eleições significou o fortalecimento, ou melhor, a concretização do MBL como a maior força política de direita hoje no Brasil. A gente tinha uma expectativa muito grande sobre a possibilidade do presidente da República, né, Jair Bolsonaro, eleger diversos vereadores pelo país e até mesmo candidatos a prefeito, assim como nós tínhamos também uma expectativa muito grande em relação ao Partido Novo, que são aí duas forças que disputam na direita. Mas tanto o Partido Novo quanto o presidente Bolsonaro... Perdoe-me, vou ter que interrompê-lo porque o atual prefeito Bruno Covas vai conversar, vai falar com a gente. E temos agora mais análises na nossa bancada de entrevistas com o Celso Cardoso. A gente volta a conversar com o Fernando Holliday, vereador reeleito pelo Patriota e coordenador nacional do MBL, o Movimento Brasil Livre. Quando eu te interrompi, foi para o discurso, né, de reeleição do Bruno Covas, e você falava justamente, vereador, sobre o presidente Bolsonaro. Gostaria que o senhor continuasse com o seu discurso. Perfeito. Eu acredito que o aumento, né, da bancada do Patriota na Câmara Municipal e, portanto, um aumento da bancada do Movimento Brasil Livre representa agora que o movimento é a maior força de direita no país. Isso porque o presidente Bolsonaro não conseguiu eleger a maioria dos candidatos que apoiou, seja para prefeito, seja para vereador. Da mesma forma, o Partido Novo ficou abaixo, né, das metas que tinha estabelecido ali internamente entre o próprio partido, e o MBL acabou superando essas expectativas. Eu acredito que isso também significa uma maior desaprovação do governo Bolsonaro na cidade de São Paulo, já que o Movimento Brasil Livre sempre se posicionou de forma crítica em relação ao governo. Exatamente isso que eu queria entrar. Apesar do crescimento do MBL, 3 vereadores com patriotas, triplicando o número de vereadores em São Paulo, por outro lado, o que a gente vê num cenário nacional é uma queda vertiginosa dessa direita um pouco mais agressiva, um pouco mais radical e um crescimento do centro, de centro-direita, o centrão principalmente crescendo muito nessas eleições. Que avaliação o senhor faz disso? Tem uma nova reflexão a ser feita a partir desse momento, do resultado dessas eleições? Sim, eu acredito que há um novo cenário aí, né? E a gente percebe isso também a partir do discurso da vitória que a gente acabou de ver, do prefeito Bruno Covas, que é um discurso mais ao centro, um discurso de moderação, um discurso que procura o diálogo com a oposição. Eu acredito que essa direita mais estridente, realmente, ela saiu derrotada dessas eleições. É fato que ainda há uma representação significativa da direita na sociedade, mas o eleitorado claramente sinalizou que prefere políticos que tenham posicionamentos, digamos, menos escandalosos, né, que não viva das polêmicas. Menos ódio. E com menos polêmica nas redes sociais também. Eu acho que essa eleição, seja a majoritária para a prefeitura, seja para o legislativo, representou um pouco disso. Em contrapartida, a esquerda se demonstrou um pouco mais radical, vide aí o aumento da bancada do PSOL na Câmara Municipal também. Por que o senhor entende que ficou mais radical com o aumento da bancada do PSOL? Eu acredito que a redução da bancada do PT em contrapartida com o aumento da bancada do PSOL na Câmara Municipal representou um desvio do discurso da esquerda para um caminho muito mais radical do que aquele que nós vínhamos vendo nos últimos anos. Convido agora a Denise Campos de Toledo, comentarista de economia do Jornal da Gazeta e que participa também dessa entrevista. Denise, seja bem-vinda mais uma vez. Boa noite. Boa noite, vereador. E eu queria saber exatamente desse reposicionamento da Câmara, que houve um avanço do PSOL também, apesar de o MBL ter se fortalecido, do Podemos, tem um novo jogo de forças, que eu perguntava até para o presidente da Câmara, como que pode ficar na questão do apoio a Bruno Covas, em matérias relevantes, como é que seria a composição. E essa projeção aqui para São Paulo, a gente não pode estender a todo o país, porque no país a gente viu o avanço de outros partidos de direita, como é o caso do DEM,
como é o caso do partido do ex-prefeito de São Paulo, Kassab, que também se fortaleceu muito nessas eleições. Então, eu queria a sua avaliação em relação a esse novo cenário, com o qual você vai ter que lidar, inclusive na Câmara, essa oposição maior de esquerda, e no plano nacional, o posicionamento do centro-direita. Bom, perfeito. Eu acredito que a Câmara Municipal vai passar a viver muito mais aquilo que a gente tem visto, por exemplo, na Alesp, né, na Assembleia Legislativa. O aumento da bancada do PSOL vai representar mais embates ideológicos. Apesar do discurso do prefeito ser um discurso que busca o diálogo ao centro, é inegável que o Patriota, por exemplo, a minha bancada, vai fazer uma oposição ferrenha e muito dura aos projetos apresentados pela bancada do PSOL, que foi de 2 para 6 vereadores. Agora, quanto à formação da maioria do governo Bruno Covas, acredito que ele não vai ter grandes dificuldades, porque grande parte dos partidos que formam hoje a base do governo dele estão com uma representatividade bem significativa, somando ali em torno de 35 vereadores na capital paulista. Agora, em relação ao cenário para o resto do Brasil, eu acredito que esta centro-direita, representada pelo PSD, pelo Democratas, pode até ser considerada uma espécie de direita, mas definitivamente é muito diferente daquela que representa o presidente Bolsonaro. Josias de Souza, comentarista de política do Jornal da Gazeta, também participa dessa entrevista. Josias. Vereador, o MBL surgiu ali nas pegadas daquelas manifestações de 2013 e saiu muito com a Lava Jato. A Lava Jato praticamente sumiu nessa campanha, a preocupação com corrupção foi como que substituída pela pandemia, serenidade, manutenção dos prefeitos. Eu lhe pergunto, em primeiro lugar, há futuro para o discurso anticorrupção? Em segundo lugar, quando é que o MBL vai virar um partido e deixar de frequentar outra legenda? Olha, é uma boa pergunta essa sobre a Lava Jato. De fato, nós vimos aí um enfraquecimento desse discurso, mas, contudo, eu diria que a direita que sobrevive, né, que é uma direita mais ligada ao MBL, ligada também ao Partido Novo, ligada àqueles movimentos, né, que lutaram pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, são movimentos que ainda têm como principais pautas o combate à corrupção e estiveram muito mais ligados, por exemplo, a Sérgio Moro do que a Jair Bolsonaro nesses últimos anos. Então, acredito que ainda há um respiro, mas, de fato, esse debate ele ficou muito mais afastado nas eleições municipais. Mas eu acredito que é, sim, um tema que pode ressurgir nas eleições de 2022, nos debates de 2022. Agora, quanto ao MBL, há de fato um projeto de expansão. Muito provavelmente nós participaremos da eleição de 2022 com um candidato a governador do estado, com um candidato ao Senado e, quem sabe, até mesmo apoiando mais abertamente um candidato à presidência da República. Agora, quanto a se transformar numa legenda, acredito que dificilmente nós faríamos isso com a estrutura do movimento, mas certamente nós vamos caminhar para termos aí uma parceria definitiva com algum partido. Com Patriotas em especial? É possível que seja, ou é possível que nós façamos aí com outro partido a mais longo prazo. Denise, alguma consideração? Eu gostaria de saber do Fernando Holliday como é que se posicionaria aí diretamente em relação ao presidente Bolsonaro, porque nós vimos, por exemplo, Joyce Hasselmann perdendo muita força junto ao eleitorado de direita por se posicionar contra o presidente, houve o racha do partido, inclusive, ela ficou numa situação muito desfavorável. O MBL, que também se posicionou contra o presidente Bolsonaro, ganhou força nas eleições. A que você atribui essa diferença da leitura feita pelo eleitorado? Olha, eu acredito que há uma diferença clara aí, Denise, que é o fato da Joyce ter sido eleita justamente por conta única e exclusivamente do Bolsonaro, né? Ela se agarrou à figura dele e foi levada à Câmara dos Deputados por conta disso. Agora, o MBL já vinha de uma longa tradição de crítica, por exemplo, aos posicionamentos do Bolsonaro em relação à ditadura militar, de críticas às falas dele preconceituosas em relação a LGBTs ou outras tantas falas impróprias a um presidente da República. Então, acho que o eleitorado ligado ao MBL já está acostumado com a nossa posição crítica. Já a Joyce havia se entregado de corpo e alma ao bolsonarismo e os traiu na cara dura, eu diria. Josias, mais alguma pergunta? Eu queria perguntar assim, o vereador respondeu que a direita que obteve bom resultado na urna é a direita que se alinhou à Lava Jato, que esteve do lado de Sérgio Moro.
Mas eu queria recordar que quem elegeu mais prefeitos no país nessa eleição municipal foram MDB, PP, que é um campeão no ranking de encrencados na Lava Jato, PSD, PSDB, que tem também os seus envolvidos. Quer dizer, houve um fortalecimento do Centrão, o Centrão que compõe a clientela da Lava Jato. Não está equivocada a sua avaliação? Não houve uma reversão? A Lava Jato não foi como que empurrada para dentro do forno? Olha, Josias, aí eu acredito que depende da nossa definição quanto à direita. De fato, houve ali um aumento do Centrão, um fortalecimento do Centrão, mas fato é que os votos desses candidatos que foram eleitos não são votos de um eleitorado ideológico. Ali eu me referia exclusivamente àquele eleitorado que votou em Bolsonaro por conta da ideologia de direita, que acompanha as páginas de direita, que acompanha personalidades que têm uma ideologia clara de direita. Dentro deste recorte da sociedade, eu diria que a direita vencedora é aquela mais conectada com o combate à corrupção. Agora, claro, quando nós olhamos no âmbito geral, definitivamente os grandes vencedores foi o Centrão, que era o mais combatido pela operação. Mas só para encerrar, os votos ao Bolsonaro não foi muito mais uma ação antipetista do que uma força de direita? De fato havia uma onda antipetista muito forte ali, e eu diria que essa onda prevalece, tanto é que o PT não conseguiu eleger nenhum candidato nas capitais, isso desde a redemocratização é a primeira vez que acontece, mas há um núcleo duro no eleitorado do bolsonarismo que é estritamente ideológico, e dentro desse núcleo duro eu diria que ele se dividiria em três. Aqueles que defendiam as reformas, onde o MBL principalmente se encontra, aqueles que defendiam o combate à corrupção, onde você tinha, por exemplo, o movimento Vem Pra Rua, e aqueles que defendiam as pautas conservadoras. Hoje só se encontra nesse núcleo a pauta conservadora, o eleitorado conservador de Bolsonaro. Bom, agradeço ao Fernando Holliday, vereador reeleito pelo Patriota e coordenador nacional do MBL, Movimento Brasil Livre. Muito obrigado pela sua entrevista, seja sempre bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Laerte, Luciana.